Deus. Irmãos, preste atenção. Nós estamos diante da cura de um homem possesso, um homem oprimido por uma legião de demônios. E a Bíblia fala, meus irmãos, eu creio que muitos aqui já ouviram, já leram esse texto que está em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. A situação desse homem era precária. A situação desse cidadão não era fácil. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco, que eles atravessaram para o outro lado, lhe saiu ao encontro esse homem. Esse homem, a Bíblia fala aqui algumas coisas a seu respeito, dizendo que saiu ao seu encontro um homem vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E o versículo 5 fala que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Você vê que esse homem estava fora de si. Ele não vivia mais com a sociedade. Ele estava numa situação tão difícil que ele já vivia isoladamente. Todo mundo tinha medo dele. Ninguém se arriscava a passar por aquele homem. Porque esse homem aqui, se fosse nos dias de hoje, eles iam dizer que ele surtava. Ia falar assim, fulano de tal, cuidado que ele surta e ele fica meio doido. Ele surta, ele fica meio doido e ele sai quebrando tudo que ele vê pela frente. Ninguém segura ele, a polícia não pode com ele. Ele destrói tudo. E hoje será que existe pessoas assim hoje, nos dias de hoje? Pessoa que surta, pessoa que fica doido, que quebra tudo dentro de casa, que sai destruindo todo mundo, que vai para a rua, arruma confusão, enfrenta a polícia. Será que existe gente assim hoje? Existe. Existe gente assim. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia diz que nem com correntes ele poderia ser detido, ele podia ser detido. Tamanha era a força que ele possuía. Tamanha era a força sobrenatural que se apoderava dele. E muitas pessoas ali, a família daquele homem com certeza sofria demais com aquele homem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele andando de dia e de noite, clamando pelos montes. Olha a situação, clamando, gritando, urrando, berrando. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém o podia amansar. Ninguém podia resolver o problema daquele homem. Era um caso perdido, era uma situação fora do controle. E a Bíblia diz também que aquele homem, ele, no versículo de número 6, quando Jesus chega na cidade de Gadara, e quando viu Jesus ao longe, então você vê que aquele homem, ele viu quando Jesus chega na cidade de Gadara. E ele viu Jesus de longe. E a Bíblia diz então que ele correu e o adorou. Ele corre e ele se prostra diante de Jesus. E ele adora a Jesus. E ele
E aquele demônio, na verdade, aquilo dali era uma possessão maligna. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele clama com grande voz. E ele fala: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Você vê que aquele espírito falando na boca daquele homem: que tenho nós contigo, Jesus, Filho de Deus, não nos atormentes. Porque Jesus falava com autoridade: saia deste homem, espírito imundo. Saia deste homem, legião. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali Jesus, ele pergunta para aqueles demônios: qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Satanás? É por isso que às vezes aqui na igreja, quando cai alguém endemoniado, a gente também faz isso. Qual é o teu nome, Satanás? Quem já viu? E aí Satanás fala: meu nome é tal. Meu nome é tal. E a Bíblia diz que Jesus ali pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos em muitos. Então você vê que era uma legião que estava no corpo daquele homem, e Jesus ali agora mandando aquela legião sair, mandando aquela legião embora. Aquele demônio, aquela legião não queria sair, queria continuar oprimindo, escravizando aquele homem, mas quando Jesus chega, o diabo tem que sair. Satanás tem que sair. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E ali Jesus ficou ali, naquela luta com aquele homem. Aquele demônio sai, não sai, sai, não sai. E aquele homem e aqueles demônios falavam: não nos atormente, deixa nós quietos, sai para lá. E Jesus: não, vocês vão sair dele agora. Vocês vão sair dele. E não, nós não vamos sair não. Nós vamos continuar aqui. Não, você não vai continuar não, você vai embora. Não, nós não vamos embora não. Quem sabe que o diabo é teimoso? O diabo é teimoso. Mas que o Jesus, ele não pode não. Como é o teu nome? Tem gente que fala assim: lá na igreja Deus é amor. Eles ficam entrevistando o demônio. Lá eles ficam entrevistando o demônio. Não sei para que entrevistar demônio. E aqui, meus irmãos, Jesus aqui começa: sai, não sai? Qual é o teu nome? Legião. Nós somos em muitos. Diz que era quase 2.000 demônios naquele homem, mas Jesus era um só. Mas no poder da oração, do jejum, da santidade, ele mandou aquela legião embora. Presta atenção. Aí, quando os demônios viram que não tinha jeito, que eles iam ter que sair, a Bíblia diz que andava ali pastando uma manada de porcos, muitos porcos. Então aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: se nos manda sair dele, permita que nós entramos naqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele permitiu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E logo Jesus permitiu. Pode entrar nos porcos, mas no homem vocês não vão ficar mais não. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se. Irmão, você já pensou 2.000 porcos endemoniados? Uma vez uma pessoa falou assim que ele expulsou o demônio de um cavalo, dizendo que o cavalo estava endemoniado, ninguém podia com o cavalo, e ele chegou para o cavalo e ele falou: em nome de Jesus, quieta-te, Satanás.
sai desse cavalo. E o demônio saiu do cavalo, diz que o cavalo ficou quietinho. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles demônios saíram daquele homem e entrou nos porcos. E os porcos morreram. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que os que apacentavam os porcos fugiram. E foram anunciar na cidade e nos campos. Por isso saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Já estamos chegando no lugar que nós lemos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que já não estava mais endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Agora eles veem aquele homem, o homem que era oprimido, que tinha legião. Agora ele já estava bom, liberto, já não surtava mais, já não quebrava mais tudo que via pela frente, já não agredia ninguém, já não andava mais pelos sepulcros se cortando, se ferindo, se automutilando. Quem já viu falar em pessoas que se automutilam? Pessoa se corta toda, não é assim? Isso é opressão maligna, isso é demônios. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles encontram o homem agora são, liberto, livre daquela legião. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora eles temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram o que acontecera ao endemoniado e falaram também acerca dos porcos. Eles contaram o que aconteceu, falaram acerca do endemoniado, falaram acerca dos porcos que haviam se precipitado naquele lago. E então a Bíblia diz que começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Mas não é rogar o homem que era endemoniado, não. Não é que eles rogaram ao homem que era endemoniado, ó, sai daqui, vai embora, não. Eles começaram a rogar, a pedir a Jesus, para Jesus ir embora. Para Jesus não ficar ali mais. Diga glória a Deus. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos que o povo viu o que Jesus tinha feito. E viu também o que aconteceu com a manada de porcos. E muitas pessoas perguntam assim: por que Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos? Por que Jesus permitiu aquela legião de demônios sair do homem e entrar nos porcos? Irmãos, Jesus permitiu, talvez, para poder mostrar que as pessoas valorizam mais os bens do que as próprias pessoas. Jesus permitiu para poder mostrar uma lição, que muitas das vezes as pessoas, os seres humanos, valorizam mais os bens do que as pessoas. Você vê aqui que esses homens, vendo o que aconteceu, eles sentiram maior dor pelos porcos. Eles não se alegraram pelo homem liberto, mas eles se entristeceram pelos porcos que morreram afogados. Eles eram para ficar maravilhados, felizes. Você vê que eles se entristeceram porque os porcos morreram. Mas eles não se alegraram por ver aquele homem liberto daqueles demônios. Então Jesus permitiu, deixou os demônios entrar naqueles porcos
para mostrar que as pessoas valorizam mais os bens do que as pessoas. Sentiram maior dor pelos porcos, não se alegraram pelo homem liberto, mas se entristeceram pelos porcos. Quem está entendendo? Eles se entristeceram por causa dos porcos, mas eles não se alegraram pelo homem liberto. Irmãos, nós temos que dar mais valor ao ser humano, às pessoas, do que os bens materiais. Quantas das vezes que as pessoas, irmãos, eles se sacrificam tanto para conquistar bens, riquezas, dinheiro. A pessoa não se importa se está destruindo a sua família, se está destruindo o seu nome, se está acabando com a sua reputação. A pessoa não quer saber de nada. Muitas das vezes a pessoa só quer saber é de ganhar, é de lucrar, é juntar, é ficar rico, milionário, sem olhar as consequências que vêm. Sem olhar as consequências que vêm. Quantas pessoas, irmão, que destrói a sua vida, destrói a sua família, faz coisas absurdas. Nós já ouvimos contar a história de pessoas que fizeram coisas absurdas para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter as coisas. Perderam famílias, perderam filhos, perderam esposa, perderam marido. Mas por causa da ambição nas coisas materiais, querendo juntar, querendo, irmãos, aquele povo, eles deram mais valor aos porcos do que o homem que estava precisando de libertação. Diga glória a Deus. Então Jesus deixou aqui essa lição, ele deixou claro que muitas das vezes as pessoas valorizam mais os bens que possuem do que as próprias pessoas. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E então, meus irmãos, eles falaram, coitadinho dos porcos, morreram todos. Coitadinho, foi 2.000 porcos que morreram. E nem olhava o homem liberto, transformado, abençoado, vestido em seu juízo perfeito. Não surtava mais, não se automutilava mais, não saía mais pelos montes clamando, gritando. Mas isso daí para eles não fazia sentido. A preocupação deles era com os porcos. A preocupação dele era com o prejuízo que tinha tomado. Irmãos, Deus está falando para nós nesta noite. O que importa para Deus é as almas. O que importa para Deus são os seres humanos. A Bíblia diz que Jesus, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Quantas pessoas neste mundo perdidos, sem Deus, sofrendo, oprimidos, escravizados pelos vícios, pelo pecado. E Jesus está falando, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Dai glória a Deus. Vinde a mim cansados e oprimidos. Este homem aqui estava cansado, estava oprimido, estava a ponto de morrer. Se Jesus não chega logo lá naquela cidade de Gadara, talvez esse homem não viveria mais nem um mês. Aleluia. Talvez Satanás mataria aquele homem, porque ele veio matar, roubar e destruir. Se Jesus não chega lá, se Jesus não vai até lá, o homem teria perecido. Jesus não estava preocupado com porcos, Jesus estava preocupado com a alma daquele homem que era precioso. Ele estava preocupado com a salvação daquele homem
Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus sabia que aquele homem tinha mais valor para Deus. Jesus uma vez falou que vocês têm mais valor para Deus do que os passarinhos. Nós temos mais valor para Deus. Aquele homem ia perecer, aquele homem ia morrer, aquele homem ia para o inferno. Satanás estava oprimindo ele 24 horas. Mas Jesus chega, liberta ele, expulsa a legião dele, mostra que para Jesus o que importa é o ser humano, é a alma das pessoas, que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Que Deus abençoe, igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. As obras que Ele faz. Quem crer em Deus, curar os enfermos. Quem crer em Deus, e expulsa. Amém. Irmãos, quem entendeu a palavra de Deus? Vamos rapidamente ajudar a obra de Deus. Então, rapidamente. Daqui a pouquinho nós iremos terminar. 9 horas nós estaremos terminando. Você que veio de ônibus, não se preocupe. Você não vai chegar tarde em casa. Fica tranquilo. Quem veio de ônibus? Então, vocês não vão chegar tarde, viu? Fica tranquilos. Pega a sua oferta. Pega o seu envelope, se você tem. Levanta o seu dízimo. Vamos ajudar a obra de Deus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa os irmãos que estão ajudando a tua obra. Meu Deus, dai a vitória, dai a recompensa, Senhor. Ó Deus, dai, meu Deus, o livramento. Ó Deus, dai a vitória, em nome de Cristo. Amém. Coloca na salva. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensa.